Olá, bem-vindo ao curso de Informática Básica. A aula de hoje vamos falar sobre o armazenamento do computador. Basicamente nós temos o HD, que é o disco rígido, e a memória RAM, que são dois dispositivos que armazenam informações do computador, sejam eles uma memória permanente ou a memória temporária. Para a aula de hoje nós estamos com o professor Johnson para desmistificar e trazer para nós algumas informações sobre esses dois tipos de memória que nós temos dentro do computador. Tudo bom, professor Johnson? Você poderia dizer para mim a diferença, então, entre a memória RAM e um disco rígido? Olá, professor Lucas. Olá, galerinha. Nós temos aí os conceitos de memória, né? Então, a memória, a gente entende que tudo relacionado à memória vai armazenar alguma informação, seja o nosso cérebro, né, a nossa memória aí, seja componentes da máquina. As máquinas, elas são desenvolvidas para trabalhar baseado em nós, seres humanos, né? Então, o nosso cérebro tem o processador, que nós já vimos, né, em algumas aulas anteriores, e nós temos o conceito da memória em si. No nosso cérebro, nós temos dois tipos de memória também, a memória temporária e a memória permanente, que seria a mesma coisa no computador. Eu tenho aí a memória principal, que seria a nossa memória RAM, que ela armazena as informações de forma temporária, e eu tenho a memória permanente, que seria os nossos hard disks ou HDs aí, cuja finalidade é manter as informações por um longo período de tempo. E aí, fazendo uma analogia muito rápida em relação a nós, né, eu sempre brinco assim, o nosso cérebro, a memória RAM, seria, por exemplo, essa aula. Você está assistindo, mas você vai desligar a sua cabeça quando você for dormir, você, né, vai entrar em stand-by. Você vai lembrar de quase nada da aula. Às vezes o que você comeu 3 dias, 4 dias atrás, você já não lembra, porque ficou na memória temporária e ela já foi apagada, essa informação. A mesma coisa que seria a nossa memória RAM. Seria esses dois exemplos aqui. O nosso HD, que tem um modelo aqui, depois eu vou explicar bonitinho as diferenças, os HDs, eles trabalham a memória permanente. Ou seja, no nosso caso ser humano, um exemplo de memória permanente, professor, que eu sempre mostro e falo, é o andar de bicicleta. Para quem já sabe andar. Você andou de bicicleta, não importa o tempo que você fica parado, você pode ficar 10, 15 anos sem andar. Quando você pegar uma bicicleta, você já tem essas informações armazenadas no seu cérebro e você já tem um ponto de equilíbrio, enfim, velocidade. 4, 3, 2, 1, 0, É a mesma coisa para o HD. O HD é responsável por tudo que você faz na máquina, fica armazenado dentro do HD. Então, você criou uma foto, você criou um arquivo de texto, né, usando um editor de texto, uma planilha, os navegadores, tudo estão instalados dentro do HD. E a memória RAM recebe esses programas para, enquanto o computador estiver ligado, para deixar ele mais rápido, o nosso computador aí, os processos. E a partir do momento que você desligou a sua máquina, cortou a energia elétrica, o HD ele vai manter a memória, né, todas as informações, e a memória RAM ela vai ser apagada completamente. Então, todas as informações dentro dela são deletadas, removidas, para quando você ligar de novo, dar início ao novo ciclo de todos os programas irem para dentro dela. E com relação mais especificamente sobre cada componente, existe diferença entre memórias RAMs? Elas são iguais ou tem alguma diferença entre placa-mãe, gerações, versões? Existe sim diferenças, né? Nós começamos aí as memórias aí da época da memória DIMM e hoje nós estamos no modelo DDR. Só que os modelos DDR, eles têm as diferenças de versões entre eles, né? De gerações. Então tem o DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 que ainda não está tão acessível para o público comum, né? O público do dia a dia aí, para nós aí, meros mortais. O que acontece? Aqui nós temos aí dois modelos, né, de memória, cujo as gerações, as versões são diferentes. Eu tenho um modelo que seria esse aqui, que seria DDR1, e esse outro modelo que seria DDR2. A primeira diferença que nós podemos notar aí seria aonde ficam os encaixes, né? Deixa eu tirar aqui. Isso aqui, inclusive, quebra muita placa na hora de você encaixar, porque parece que o encaixe aqui, o dente dela, é na mesma posição, mas não é. Existe alguma diferença em alguns centímetros aí. E todas elas têm diferenças na parte de física, né, no hardware aí, de posição na hora de encaixar. Então, você não pode encaixar de qualquer forma. Então, quando você vai comprar uma memória, a primeira coisa que você tem que verificar é que tipo de memória a sua placa-mãe vai aceitar. E aí, depois, falando da parte de software, né, de processamento, as principais diferenças que nós temos aí das memórias é a sua velocidade e
tamanho, professor. A finalidade da memória em si, ela foi feita aí para auxiliar o processador, né, na hora de fazer o acesso ao disco rígido, ao nosso HD, e pegar os programas. Quando eu falo pegar, é armazenar. Então, tira do HD e armazena dentro da memória para quando você precisar novamente, o processador conseguir acessar de maneira mais rápida. A velocidade da memória é muito superior à do HD convencional. A diferença que nós temos, então, de versões da DDR1, DDR2, DDR3 é a frequência, que a gente fala em hertz, relacionada à velocidade, e o seu tamanho, né? Antigamente você tinha memórias aí DDR1 que chegava aí a 512 megas, 256, 1 GB no máximo, né? Hoje você tem memórias que tem aí tamanho, um slot, um pente, que nós chamamos que seria uma unidade da memória só, chega aí a 4, 8, 16 GB. E aí, claro que depende do modelo, muda também os valores, né? São um pouco mais caras aí. Bom, falando então agora do dispositivo como o HD ou disco rígido, também existem algumas diferenças, né? Basicamente o que eu sei é que existem diferenças de conexão. Então nós temos aí HDs mais antigos que seriam os IDEs, depois os mais novos que já tem aquela conexão SATA, né? E eu sei que o disco rígido, né, como a gente fala, ele tem um disco realmente dentro do HD, que é um disco físico que faz a leitura. Você poderia dizer, professor Jonasson, a diferença dessas conexões e qual a diferença de um disco rígido e para esses dispositivos de armazenamento mais atuais, como o SSD? Bom, professor Lucas, boa pergunta em relação aos HDs, aos nossos sistemas de hard disk ou na tradução aí, né, literal, disco rígidos. O que acontece? Primeira diferença que nós temos é nas versões, né, ou nos seus tipos. Eu tenho aí os primeiros HDs aí, começou a se tornar popular, né, os computadores de mesa ou os desktops possuíam esse encaixe aqui, né, que são chamados HDs aí do tipo IDE. Os HDs IDEs, eles funcionam com um cabo flat, esse cabinho que está aqui aparecendo na tela de vocês agora. Então o cabo flat, né, ele encaixa no HD do tipo IDE e ele que vai fazer a ligação entre o HD e a placa-mãe. Como nós dissemos em aulas anteriores, a placa-mãe, né, ela acopla tudo vai conectado a ela, né? E o HD não é diferente. Então através de um cabo, né, nesse exemplo do cabo flat, ele vai conectar aí o tipo IDE, né, na placa-mãe. Eu tenho outro tipo também, que seriam aí os tipos de HD SATA. Aí se vocês olharem, fazendo uma rápida aí comparação, ó, os encaixes são diferentes. Tanto o encaixe de força para ligar a fonte, quanto o encaixe aí para conectar na placa-mãe. Nesse tipo aqui, a conexão cabo já muda um pouco, que seria esse padrão aqui, que seria o nosso cabo SATA, ok? É HD do tipo SATA e o cabo SATA para conectar. Então, visualmente olhando esses dois HDs, né, o IDE e o SATA, nós temos a diferença na forma de conectar na placa-mãe e o alimentador de energia. Falando agora das características de cada um, as duas principais diferenças que eu posso destacar para você, professor Lucas, é que o HD IDE para o HD SATA, o que muda é a velocidade, né, de transmitir as memórias. Quando a gente fala de computador, de tecnologia, tudo é relacionado à velocidade de transmissão, à frequência. Então, os HDs nós temos aí diferenças em velocidade e também temos uma característica que é o tamanho. Hoje você tem HD do tipo SATA, que os seus tamanhos aí chegam na casa de 2 terabytes, 3 terabytes, né? E em comparação com HDs IDEs, eles chegavam aí na casa aí de 80 GB, 160 GB. E aí, falando um pouquinho sobre o SSD, que já são uma versão mais atualizada dos HDs, também tem essa questão da diferença de velocidade, professor. Isso. Os HDs SSDs, eles trabalham parecido com a memória RAM. A memória RAM, ela trabalha com a memória flash, precisa de energia elétrica, né, para ficar mantendo as informações, como nós já falamos. E os HDs SSDs, aqui eu tenho um modelo de HD SSD, só que ele é um HD aí feito para externo, né, HD externo. 500 GB, né? E a finalidade dele é a mesma dos HDs convencionais. É armazenar informações e transmiti-las quando você precisar e acessar, ele vai te dar as informações que você está precisando. Os HDs SSDs, então, a característica principal dele, além do tamanho, né, parecido com já os dos SATAs, é a taxa de transmissão, é a frequência dele. Então, esses HDs, eles trabalham em altas velocidades, já comparados a velocidades parecidas com modelos DDR2, DDR3 na frequência. Comparados à memória RAM, no caso. Isso, comparado à memória RAM.
Professor Jonas, uma última dúvida que o pessoal às vezes fica, né? Com esse avanço da tecnologia, temos agora os HDs, SSDs comparáveis em velocidade com relação à memória RAM, por que a gente não tem aí o isolamento da memória RAM e a gente continua usando aí nas máquinas atuais a memória RAM para fazer esse elo entre o processador e o dispositivo de armazenamento permanente? Primeiramente, a gente vai destacar assim, tem várias características, né? Mas as que mais chamam a atenção é o preço. Para você produzir um modelo de memória RAM para um HD, o formato de HD, onde as informações dentro dela vão continuar mesmo sem energia elétrica, igual acontece no HD, teremos um preço muito custoso, por conta dos materiais que são feitos a memória RAM e as memórias flashes, né? Que elas trabalham aí com leitura magnética, né? Pulsos elétricos. Segundo ponto que nós temos, né? Hoje as memórias, elas trabalham da maneira que quando você a energia do computador é cortada, ou seja, você desliga o computador, todas as informações dentro dela são limpadas. Então, para um HD, cujo objetivo do HD é que as informações ficarem armazenadas de forma permanente, a tecnologia empregada hoje na memória RAM não faria muito sentido. Você ia instalar alguma coisa na sua máquina, cortou a energia, você perde tudo que você trabalhou. Aí quando você ligasse a máquina no outro dia, você teria que instalar tudo de novo, então ia ficar um ciclo sem fim. É um ciclo sem fim. Então são essas características. Então, uma dúvida que fica, só para nós finalizarmos essa aula, professor Jonathan, é que quando a gente desliga o computador, deve existir alguma proteção no sistema operacional para que aquelas informações que ainda estão armazenadas na memória temporária sejam salvas na memória permanente para que o usuário não perca, por exemplo, um arquivo, um dado, alguma coisa do tipo, certo? O que acontece? As informações que... Ótima pergunta, professor. A memória RAM, quando nós falamos que ela recebe os dados, né? Ela recebe aí blocos, códigos, falando... Eu tô comentando aqui, pessoal, de maneira mais superficial, mas recebe e fica armazenado blocos, aí, pedaços do código para ser executado mais rápido. Só que você não... Tudo que você está fazendo, quando você aperta salvar na sua máquina, né? Tá digitando um texto, no editor de texto, enfim, essas informações, quando você salva, tá salvando dentro do HD de forma direta. Então, por isso que acontece às vezes de você estar usando um editor de texto e do nada, se você não está salvando constantemente, né? Um hábito que é muito bom ter. 11º mandamento. Sempre salvará os seus arquivos. Deu uma pane na rede elétrica, desligou sua máquina, você vai perder todo aquele texto que você não salvou. Então, quando eu tenho o hábito de ficar salvando, você está tirando da memória e está jogando dentro do HD. Só que hoje, com as tecnologias mais novas, já tem também a própria memória, verifica o que tem dentro dela, né? E já faz aí uma cópia de segurança dentro do HD, né? Então, às vezes, você desligou tudo do seu computador lá, e na hora que você liga, o computador já está lá com o programa aberto de novo, né? Ele consegue restaurar e recuperar isso aí. Só que são para sistemas já mais atuais, aí essa forma de proteção. Professor Jonas, obrigado pelas explicações. Então nós encerramos nossa aula de hoje. Aprendemos um pouco sobre dispositivos de armazenamento, tanto a memória RAM, que é a memória temporária, quanto a memória permanente, que pode ser ou o disco rígido ou os HDs mais atuais, que são os SSDs. Espero que você tenha compreendido e aguardo você a próxima aula. Não deixe de conferir o material. Um abraço e até a próxima.